Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Aproveita, dá um like e também inscreva-se no canal, certo? Olha bem, eu estou sentindo que o Supremo Tribunal Federal já está abrindo brecha, inclusive para facilitar as coisas para o Bolsonaro. Isso eu tô. Sabe por quê? Olha bem, o ministro Alexandre de Moraes, ele abriu um procedimento, inclusive, ele foi contra o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, porque ele deu prisão domiciliar a um condenado a 16 anos preso em flagrante no dia 8 de janeiro. Agora, eu fico pensando, por que será que ele fez isso? Agora, o Jorge Luiz dos Santos é pastor, diz que é pastor de igreja evangélica, porque agora todo mundo é pastor, é bispo, cada topeira assim que não tem tamanho diz que é bispo. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele autorizou uma prisão domiciliar a esse pastor, Jorge Luiz dos Santos, que foi condenado e entrou em flagrante no dia 8 de janeiro. Ele estava naquela destruição do patrimônio público, cultural e artístico no dia 8 de janeiro, naquela tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E a decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes na terça-feira. E tem outra, contrariando a posição da Procuradoria-Geral da República, que defende manter o homem detido na penitenciária da Papuda, lá em Brasília, na capital federal. Agora, o pedido de relaxamento da prisão apresentada pela defesa do pastor Jorge Luiz alega que o réu é hipertenso e precisa passar por uma cirurgia para tratar problemas cardíacos. Olha bem, a PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele afirmou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o tratamento deveria ser feito mesmo no regime fechado, sem necessidade de domiciliar. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, no entanto, divergiu e mandou o pastor para casa. Por que será que aconteceu isso? Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele impôs algumas restrições ao pastor. O monitoramento com tornozeleira eletrônica, a proibição de acesso às redes sociais e se comunicar com outros investigados, além de restrição a visitas em sua casa. Agora, o deslocamento por motivo de saúde, exceto seu urgente, deverão ser informados com 48 horas de antecedência. Isso está
Isso disse o ministro Alexandre de Moraes. Olha bem, e ele diz outra, abre aspas, o descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro do estabelecimento prisional, fecha aspas, ponderou o ministro Alexandre de Moraes em sua decisão. Esse Jorge Luiz, ele foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão. O julgamento foi concluído em junho do ano passado, mas ele já está detido na Papuda desde os atos golpistas do dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado e a destruição do patrimônio público na Praça dos Três Poderes. Agora, olha bem, por que será que só esse pastor teve esse privilégio do ministro Alexandre de Moraes? Que, olha bem, a quantidade de detentos, de presidiários que tem nas cadeias do Brasil. Eu só vou fazer uma amostragem sobre, lógico que tem muita gente em todos os presídios brasileiros, inclusive tem acima da quantidade de vaga, por exemplo, 600 vagas, tem 1.900 detentos. Isso é sempre 30%, 40% acima das vagas que tem nos presídios brasileiros. Mas um levantamento que eu fiz, inclusive, e os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária, na penitenciária 1 e 2 da Papuda, tem 132% a mais de detentos. Na 1, no complexo 1. No complexo 2, tem 127% a mais do que cabe lá dentro de preso. Quer dizer, isso são dados da Secretaria de Administração Penitenciária. Isso no censo de 2022, tinha na Papuda 13.469 presos, no qual, olha bem, no qual 30% deles são hipertensos. Aí eu fico pensando, 13.469 detentos, 30% deles são hipertensos. Isso dado, olha bem, do Ministério e da Secretaria de Vigilância em Saúde. 30% são hipertensos. E por que só o pastor teve esse privilégio de ir para casa com uma condenação de 16 anos, sendo preso em flagrante? Inclusive, os crimes que ele cometeu, um dos crimes é tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Ele, junto com Bolsonaro,
estavam querendo, inclusive, o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. E agora o ministro Alexandre de Moraes dá a permissão para ele ir para a casa dele, porque ele é hipertenso. Peraí, 30% dos detentos de 13.469 são vários detentos. E por que esses outros detentos hipertensos não teve esse mesmo privilégio? Agora, aí eu estou vendo que estão abrindo uma brecha para não condenar, e se condenar o Bolsonaro, ele também vai, porque, olha bem, o Bolsonaro, qualquer coisinha, ele tá com dor de barriga. Ah, foi a faqueada. A faqueada nem sangue saiu. Quer dizer que já estão abrindo uma brecha para inocentar e se condenar, o Bolsonaro vai tirar a pena dele na casa dele. Porque uma pessoa que foi presa em flagrante, condenada a 16 anos, o ministro Alexandre de Moraes manda para casa só porque é pastor evangélico e bolsonarista e também terrorista, porque aquele ato que ele cometeu na Praça dos Três Poderes foi um ato terrorista. Agora, a PGR, o Procurador-Geral da República, diz que o caso desse cidadão, desse pastor evangélico, Jorge Luiz, ele poderia fazer esse tratamento lá na Papuda. Porque os outros presos não têm esse mesmo privilégio. Porque não são bolsonaristas ou não são pastores de igreja evangélica, ele que faça a pregação lá dentro da Papuda. Porque a Procuradoria-Geral da República defendia, inclusive, que manter esse delinquente, porque esse terrorista do dia 8, Jorge Luiz dos Santos, o procurador da República disse que ele poderia fazer o tratamento de hipertensão dentro do presídio, porque 30% dos prisioneiros da penitenciária da Papuda também são hipertensos. E olha bem, isso são dados do Ministério, que inclusive apontou um aumento de 30%, 29%, 30% na população, inclusive. Isso são dados da Secretaria de Vigilância em Saúde. E tem um outro porém, confirmando esses dados, da Secretaria de Administração Penitenciária. Isso todo mundo pode ver. Agora, eu não vejo lógica, a não ser que nessa lógica que o ministro Alexandre de Moraes já está prevendo
facilitar as coisas para a quadrilha do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, qualquer coisinha, ele vai para o hospital. Aí ele vai falar, eu não posso ser condenado porque eu tenho dor de barriga. Ah, aquela faqueada lá, que aquilo a gente, todo mundo vê que pela madrugada, né? Quem é que acredita naquilo? Acho que só o ministro Alexandre de Moraes. Porque não dá para acreditar. Agora, eu estou vendo que estão abrindo uma brecha para facilitar a condenação dos próximos que tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia. E eu estou vendo que está abrindo uma brecha aí para não condenar aqueles que apresentar qualquer gripe, qualquer resfriado, entendeu? Qualquer dor de barriga, esse não pode ser preso. Ele tem que tirar a cadeia dele na casa dele, na piscina da casa dele e andando de jet ski no Rio de Janeiro. Eu acho que eles já estão. Isso eu estou pensando. Porque não é justo, por exemplo, a PGR pedir a prisão desse sujeito, Jorge Luiz Santos, e o Supremo Tribunal Federal mandá-lo para casa. Se mais de 30% dos detentos que estão na penitenciária 1 e 2 da Papuda, num total, isso no censo de 2022, de 13.469 detentos, 30% são hipertensos. Por que não vão para casa? Põe tornozeleira eletrônica. Agora, esse não. Esse é pastor, tentou dar o golpe de Estado na nossa democracia e está sendo beneficiado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi justamente o Supremo Tribunal Federal, e olha bem, a PGR pedia 30 anos de cadeia para esse pessoal. E o Supremo Tribunal Federal deu 16 anos para o Jorge Luiz dos Santos, terrorista do dia 8 de janeiro, que diz que é pastor. Diz que é pastor. E aí o advogado diz que ele não tem conhecimento assim, um conhecimento necessário. Por isso que ele foi condenado. Agora, eu estou vendo que estão abrindo brecha para os próximos condenados. E isso fica ruim para a nossa democracia. E tem um outro porém, a população não está querendo isso. A população, em pesquisa feita pela Datafolha, diz que esses presos do dia 8 de janeiro têm que ser condenados, têm que ficar na cadeia. O Bolsonaro também. A população está pedindo isso. Agora começa a abrir brecha para esse pessoal ir para casa. Eu acho que está errado. No meu modo de ver, isso está errado. Porque, olha bem, 30% dos detentos da Papuda são hipertensos. E isso pesquisa do Ministério
da saúde. Então, alguma coisa está errado nisso. Por que os 30% não vão para casa? Porque somente o Jorge Luiz dos Santos tem coisa errada. Estão abrindo brecha para o Bolsonaro. A gente já começa a enxergar lá adiante do que pode acontecer. E veja bem que o Bolsonaro, ele é todo manhoso nessa transação de saúde. Ele tem uma dor de barriga, todo mundo fotografa e coloca nas redes sociais. Porque ele gosta de fazer chantagem emocional com o gado dele. Porque o gado dele acredita em tudo que ele fala. E a gente sabe que é enrolação. A gente sabe que não é verdade. Porque o Bolsonaro é um mentiroso. Agora, o Supremo Tribunal Federal fica abrindo essas brechas, não tem condições. Aí a gente já começa a ver que vai ter, entendeu? Vai ter assim um deixa pra lá. Que é isso que não pode acontecer com quem tentou dar golpe de Estado na nossa democracia. Porque nós vimos que o golpe de Estado de 64, o que aconteceu? Como diz o ministro Flávio Dino, golpe de Estado mata. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos. Eu estou vendo que já estão começando a fazer conchavo para facilitar algumas pessoas. E eu acho que quem cometeu o crime, organizou, financiou, induziu as pessoas a isso, tem que ser julgado. E se provado o que fez, tem que ser condenado. Não podemos passar a mão na cabeça de golpista, de quem tentou dar golpe de Estado na nossa democracia. Isso é um absurdo. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Fico por aqui, pessoal, e um tchau.